Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, como sempre eu peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostou do vídeo dá um like e compartilha. Hoje a gente vai falar a respeito dos resultados da Magazine Luiza, né, que é uma das nossas recomendações tanto a médio e longo prazo quanto a curto prazo, né? Nós temos inclusive uma recomendação alavancada de long short. Para quem não conhece, são aquelas recomendações para ganhar com a diferença das ações em aberto com papel. Ela aparece em outras recomendações também, de day trade, enfim, é um ativo bastante interessante para se ter em carteira a médio prazo, né? Segundo as nossas recomendações, e também para se observar no curto prazo. Como ela divulgou o resultado hoje, né? E nós sabemos que muitos clientes têm posição em Magazine Luiza. E depois da Itaúsa, aí é a ação que o pessoal mais nos pergunta, né? Itaúsa, Magazine Luiza, Petrobras. Nós resolvemos fazer esse vídeo até para passar alguns números aqui que foram divulgados agora há pouco pela companhia, tá? Eu só gostaria, antes aqui, pessoal, como sempre, compartilhar com vocês o nosso site, né? Para quem, falando de bolsa, né, nós temos dois produtos de bolsa, o Invista em Ações, que é um produto voltado para recomendações de médio e longo prazo, e o Full Trader, que hoje é o produto mais completo de recomendações de curto prazo, né? No Full Trader também vem o Invista em Ações, mas o Full Trader tem um foco em day trade, swing trade, long short e recomendações aí de média duração, tá? E na parte aqui que eu vou deixar no link na descrição aqui, tem os relatórios grátis para quem quer conhecer também as outras recomendações e os outros produtos, né? Recomendações de fundo de investimento. Aqui tem um relatório da Rumo Logística e um relatório também de fundos imobiliários, trazendo uma recomendação de um fundo imobiliário, tá? E aqui na parte de relatórios grátis, se vocês forem aqui na segunda página, também tem um relatório falando, coincidentemente, da Magazine Luiza, um relatório aí de junho, né? Quem quiser baixar, fica à vontade. Como sempre, explicando aqui, né, pessoal, só colocar o nome e o e-mail já podem baixar. Se quiser receber um contato nosso, fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp, pode colocar também o celular. Se já colocou em alguma outra oportunidade de celular, não precisa colocar novamente. E colocar aqui as áreas de interesse também para receber o nosso material por e-mail, tá? Então, já vindo aqui para os números da Magazine Luiza, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu acho que dá para aumentar mais. Vindo dos números da Magazine Luiza, eu pedi para o Daniel, que é um dos nossos analistas, passar alguns pontos interessantes que seriam aqui que seria interessante comentar, né? Primeiro, em relação a essa questão, uma questão mais não numérica, né, mas mais qualitativa em relação à questão da Magazine Luiza. Ela é uma empresa que nos últimos anos vem de verdade trabalhando para passar por uma transformação digital e também melhorar a experiência de compra do cliente, né? Eles estão muito preocupados com o atendimento. Prova disso, né, pessoal, que saíram os números, todo mundo sabe em relação à questão da greve dos caminhoneiros, a crise que a gente teve nos últimos 3 meses, tá? Obviamente, empresas como a Magazine Luiza são diretamente impactadas com esse tipo de evento, né? Até porque a empresa, como outras empresas, teve atraso nas entregas, mas a empresa tem um modelo de logística, né? Uma estrutura própria de logística chamada Malha Luiza, né? O que eu digo quando eu falo em estrutura própria é uma estrutura desenhada pela Magazine Luiza, né? E essa estrutura é formada por mais de 1.700 microtransportadores e justamente foi feito um plano de crise assim que terminou a greve, que em apenas 3 dias eles conseguiram colocar 98% das compras em atraso em dia, tá? Então essa é uma das medidas, né, que foram adotadas, mas não de agora, mas nos últimos anos, preocupados em relação a essa questão da entrega, preocupados em relação a essa questão do cliente, né, com o foco na melhoria, né, como eu falei, na excelência em atendimento, que foi colocado em prática, e justamente por ter tido esse planejamento prévio que eles conseguiram atingir esses números aí bastante interessantes, né? Se alguém fez compras aí durante o período da greve dos caminhoneiros, eu mesmo tinha feito uma compra por outra empresa, demorou muito mais do que 3 dias depois do final da greve para eu receber, né? E outro aspecto importante também foi o ganho que a empresa teve de mercado na parte de imagem. Comparando com a última Copa do Mundo, ela praticamente dobrou a participação dela, né? Ela fez uma campanha, foi uma das mais comentadas da internet, que era a Sai Zica,
né, onde a pessoa poderia trocar o aparelho de TV da última Copa por um novo, né? Então foi bastante interessante esse período de Copa para Magazine Luiza. Em relação à receita, né, pessoal, e os números, o Daniel estava comentando, até que ele me passou os dados aqui que eu vou compartilhar com vocês, né? Os números vieram bastante fortes e também bem acima do que era projetado pelo mercado e inclusive pelas projeções dele, né? A receita, por exemplo, se a gente for comparar semestre a semestre, ela subiu 38,4%, né, no primeiro semestre do ano passado para esse, chegando a 9 bilhões. E comparando o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, subiu 43,3%, chegando aí a 4,6 bi. Né? Então, mesmo com greve dos caminhoneiros, tudo a empresa vem entregando, né? E esse é um dos motivos que ela é mantida como uma das nossas recomendações na carteira Top Recomendadas, que justamente tem esse foco mais de médio prazo, né? Porque a empresa vem entregando. Se pegar em termos de alguns indicadores fundamentalistas, ela pode ser considerada cara, mas como a empresa vem lucro em cima de lucro, venda em cima de venda, não teria por que sair da recomendação agora, tá? Então, no trimestre aí alta de 43,3%, tá? Se a gente for pegar o consenso do mercado, estava estimando aí a receita mais ou menos, né? Se a gente for pegar em 3,4 bi, né? Se a gente for pegar a receita líquida aqui em torno de 3, 4 bi, então veio 3,7 bi, né? Veio bem acima aí do que era consenso de mercado. Destaques aqui e-commerce, né? Aumento de 66,6%, crescimento em mesmas lojas 27,1%, crescimento de vendas totais em lojas físicas 34%, e participação do e-commerce nas vendas aí 33%. Né? A empresa vem trabalhando para isso também. No ano passado era de 28,5%, já aumentou para 33%. Ainda falando aqui das vendas, né? Opa, deixa eu colocar aqui. Quantidade de lojas, né? 71 novas lojas, de 814 para 885 lojas. Tá? Então, mais um crescimento aí de 5,7% também no número de lojas. Em relação ao EBITDA, também um forte crescimento de 235 para 312 milhões, crescimento de 32% comparando trimestre a trimestre, e um crescimento de 31% comparando o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, chegando a 612 milhões. Né? O consenso do mercado para esse semestre para esse trimestre estava em torno de, deixa eu só pegar aqui, 271 milhões era o esperado e o realizado veio 312, com a margem um pouquinho menor, mas ainda interessante, de 8,5% a margem EBITDA. O lucro, crescimento muito forte, tanto na comparação semestral como na comparação anual, né? Veio aí com uma variação semestral de 120%, chegando a 288 milhões, e na variação trimestral quase dobrou o lucro, né? Saiu de 72 milhões para 140 milhões, com margem de 3,8%. É uma característica do setor ter margens mais baixas, em compensação, o retorno sobre o patrimônio veio em 26%, o ROI. Né? Se a gente só pegar como comparativo aqui que o Daniel me passou, a Via Varejo, né, que é a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, o último ROI foi de 8%, né, sem contar que a posição líquida de caixa da empresa, da Magazine Luiza, fechada em junho de 2018, no final do segundo semestre desse ano, está em 1,3 bilhão de reais. Né? Então, resultados bastante fortes, né? Lembrando que ela é uma recomendação, como eu comentei, ainda de novembro do ano passado, né? A recomendação foi a R$ 59,00 e com o fechamento de hoje ele estava dando 131% de ganho. Né? Obviamente amanhã tem a reunião, né, de resultados. Eventualmente, se o Daniel achar interessante, ele pode fazer até um ajuste, né, do preço-alvo do recomendado. Né? Hoje, inclusive, o preço
já está acima do preço justo que ele tinha colocado, mas como a empresa aí vem entregando resultados, ela foi mantida na carteira, né? Como eu falo sempre, ela não é uma recomendação, como por exemplo da carteira de dividendos ou da carteira crescimento, que tem mais um foco no longo prazo, né? Não é uma recomendação que talvez vá ficar 10 anos aí posicionado no ativo, mas pensando em médio prazo, principalmente enquanto a empresa continuar entregando resultados. Obviamente, até em função disso, os indicadores fundamentalistas vão ficar um pouco mais altos, mas não teria por que sair agora do ativo, né? Lembrando que somente esse ano aí as ações da Magazine Luiza subiram 72%. Tá certo, pessoal? Eu queria só compartilhar esses resultados bastante interessantes aí de Magazine Luiza, né? Provavelmente aí já na próxima semana a gente vai passar para os clientes atualizados já com esses relatórios trimestrais, e também se vai ser feita alguma modificação, especialmente no preço justo das ações da Magazine Luiza, tá certo? Como eu falei, podem baixar os relatórios grátis que estão aqui no site. Como sempre, eu vou deixar os meus contatos, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos nossos produtos ou querem conversar a respeito da carteira de vocês, é só me chamar no WhatsApp ou dar uma ligada para o escritório que a gente bate um papo, tá certo? Um abraço a todos e até mais.